quem que é o Bruno atrás de um CNPJ? Olha que legal. E aí eu quero saber Já o que é seu gostei. CPF. Rafa, eu vou te falar, a gente entrou nessa pauta e eu vou te falar uma coisa que é muito normal. As pessoas, quando elas pensam numa pauta de podcast, muita gente quer te entrevistar como realmente o case, né? O Uhum. que você faz. E todo mundo sabe, né? O que eu faço, todo mundo sabe que me acompanha, sabe que eu vendo roupa, sabe que eu tenho alguns negócios, mas eu acho que essa oportunidade que você dá da gente abrir o coração e contar um pouquinho do que a gente é, como a gente pensa, né? As pessoas conhecerem os bastidores, porque atrás de um empresário tem uma pessoa que pensa, uma pessoa que sofre, uma pessoa que chora, uma pessoa que é comum como qualquer uma outra, mas que no dia a dia a gente tenta se firmar em princípios e valores e poder passar essa pauta mais pessoal é uma oportunidade diferente, viu? Eu passei isso no José Roberto Marques e vou ter a segunda oportunidade aqui. Obrigado, irmão. Eu espero que você goste das perguntas. Eu tentei analisar muito quando você fala. Eu sei que você é um cara muito família. Primeiro, você é um cara temente a Deus. Você é um cara muito família. Então eu vejo você falando sempre com boas referências dos seus pais, muito bem do seu irmão, que é gêmeo, do Davi, da sua esposa, né, dos seus outros dois filhos que são filhos da Que Ju. são meus Não sei se também. são os seus filhos também, São né? filhos Mas secundários, secundário, mas mas são seus filhos. com o Eu mesmo vi amor e vocês fizeram carinho. uma viagem recente, então dá pra ver que é uma família de Sim. fato. Então você preza muito por isso. Só que quando você falou sobre uma fala com o seu pai, eu vi um dado que diz que 2 milhões de homens não têm o registro do pai. Isso é muito forte. Eu estava num grupo onde nós éramos em 12, 10 homens não tinham um bom relacionamento com o pai, sendo que só 2 tiveram. E um deles não tiveram o registro. Então ele estava dentro desse dado. E aí eu fiquei pensando, quando você falou do seu pai, você falou que ele era. Você falou várias coisas positivas sobre ele. Só que uma coisa que me chamou a atenção foi quando você falou assim: meu pai trabalhava muito. E aí me fez refletir o seguinte: você fala que o seu pai ele é muito amoroso. E ele é uma pessoa incrível. Você até mandou um áudio falando quão importante ele é. E eu fiquei pensando, como você aprendeu, dentro dessa relação, a respeitar o seu pai, ele demonstrando o amor do jeito dele? Rafa, tem uma frase que eu sempre falo na minha vida, que o que eu preciso eu tenho dentro de casa, da rua eu quero o que realmente me convém. Eu sempre prezei muito pela minha família porque eu vim de um lar de amor, né? Eu não vim do lar de dinheiro, eu não vim do lar de pessoas prósperas no sentido de eh, família, né? Eu não vim de uma família rica, mas eu vim de uma família guerreira, batalhadora. Meu pai é um cara que saiu de Minas com pouca idade, fez 3 faculdades, deu aula em faculdade. É um cara dos mais inteligentes que eu conheço na minha vida, mas é um cara simples que se você falar de dinheiro com ele ou de bens materiais, Você ele não está fechou. nem um pouco preocupado. Então é uma das maiores referências que eu tenho dentro da minha casa, como o pater mesmo, né? Família, como Uhum. uma referência de pai, uma referência de homem. Né? Tá com a minha mãe há muitos anos e em harmonia, em união, em saúde. Minha mãe teve um problema de saúde. Eu realmente vi o quão meu pai é forte por poder segurar a barra. Né? E são anos de tratamento aí contra um câncer, contra a depressão. Minha mãe, que é uma das pessoas mais gentis, mais bondosas, mais amorosas que eu conheço na minha vida também. Então eu só tenho boas referências dentro de casa. E quando eu decidi criar minha família, eu decidi montar minha família, se eu não for pelo menos metade do que eu tinha dentro da minha antiga casa, não tem sentido para mim. Então hoje eu valorizo muito minha família, é o meu bem mais precioso, é por eles que eu brigo, por eles que eu luto. Tô com o coração na mão aqui, meio partido, porque eu acabei de deixar minha namorada no hospital. Ela tá fazendo alguns exames, tá com dor de cabeça, enxaqueca, que é, vai ter que ficar internada. E assim, são coisas que mexem um pouco com a gente, porque acima de qualquer trabalho, de qualquer negócio, eu aprendi primeiro a minha família, depois o que eu preciso resolver. Então você pegou no ponto mais importante da minha vida. Caracas. Não, animal. E eu vejo muito isso, sabe? Porque hoje, quando a gente para pra pensar, né, sobre esse tema da paternidade, você teve uma boa referência dentro de casa, mas muitos não tiveram, né? Então, muitos não cresceram, como é o meu exemplo. Eu não cresci junto com meu pai, foi a presença muito mais materna. E aí eu fico pensando assim,
Como que você faz e como você fez para usar essa sua base e entender que o dinheiro não era a essência e que você precisava conciliar muito mais, fazer um equilíbrio entre o pater, provedor, aquele cara que vai carregar aquele, sabe, aquele BO, mas ao mesmo tempo ser um cara presente, sabe? Eu conheço muitas vítimas da sociedade, muitas vítimas do vitimismo, né? As pessoas se intitulam, porque meu pai me criou assim, minha mãe me criou assim. O meu pai, como um ser humano, como homem, ele tem os defeitos dele, óbvio. E dentro desses defeitos eu coloquei para minha vida que eu não quero ter os defeitos que ele tem, porque eu quero ser uma pessoa melhor, mesmo tendo todas as qualidades que ele tem. A gente é falho em algum momento, em alguma área da nossa vida. Então, essas fraquezas, essas deficiências não podem deixar a gente mais vítima ou menos vítima. Você tem que escolher o que você quer para a tua vida. Se uma família rica não... Eu não vim de uma família rica tem que vir de mim. Se eu não vim de uma família consolidada, uma família consolidada tem que vir de mim. Então, acho que isso é destravar uma mentalidade pobre, uma mentalidade chucra que muita gente tem. E eu acredito que é uma desculpa para poder não vencer. Né? É uma desculpa para você se procrastinar e falar assim, minha vida é isso, tá tudo certo, tô acostumado. E eu nunca me acostumei, eu sempre quis o melhor para dentro da minha casa, para dentro da minha vida, para dentro dos meus negócios. E acho que essa mudança de comportamento, essa mudança de personalidade me fez amadurecer e me fez evoluir. É muito a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. Eu não preciso mudar, eu não quero mudar. Então, eu acho que isso é muito incrível. E aí, quando eu vejo você falando, uma outra figura muito que você falou foi do seu avô, né? O seu Luiz. E aí você falou que me marcou muito no dia que você bateu o carro e aí você ligou pra ele, né? Desesperado e tudo Cara, mais. Tá destravando umas coisas que mexem comigo, hein? E o conselho dele foi: agradeça, você está vivo. Por que você está chorando, preocupado? Com 18 anos, tinha acabado de tirar a carta, eu bati meu carro, aí liguei pro meu avô, ele falou, mas por que você está chorando se você tá vivo e com saúde? Esquece, o resto a gente dá um jeito para pagar, não tem problema. Você tá vivo, aparece, vem me dar um abraço. Então foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque às vezes a gente no dia a dia, na correria, a gente esquece de pequenos detalhes. A gente olha pro que aconteceu e a gente esquece o que aconteceu de verdade. Né? Pra gente estar aqui, pra gente ter o que a gente tem, pra gente estar com as pessoas que a gente ama. Por quanto tempo? Porque a vida tem sido cada vez mais um relógio, né? A gente estava no meio do caminho, as coisas começam a contagem regressiva e a gente não sabe até quando. E não sabe qual vai ser o momento. Mas eu acho que são coisas pequenas que vão melhorando até a nossa percepção da vida, sabe? E meu avô é uma delas. Meu avô é infinitamente uma das pessoas que eu mais tenho saudade, que eu mais amo na minha vida. Se você pudesse fazer um comparativo dos ensinamentos, obviamente que a figura materna, cara, eu nem vou entrar nesse mérito porque ela é inquestionável. A mãe, independente de ter um pai ou não ter, ela vai ser mãe. Então, eu admiro muito as mães. Agora, quando a gente fala do seu avô e do seu pai, eu vejo que você tem, na minha concepção, dois sentimentos diferentes. Se você pudesse resumir, qual foi o maior aprendizado que cada um deixou para você, para que você fosse o Bruno que você é hoje? Quais aprendizados você poderia falar para as pessoas assim, olha, o meu avô Luiz, ele era isso. O meu pai, ele me deixou isso. Portanto, eu tenho claramente essa pergunta dentro da minha cabeça, porque o meu pai é literalmente a razão e o meu avô era literalmente a emoção. Eu acho exatamente que essa linguagem. Eu fiz essa leitura. São esses dois lados aí que me balançam muito, sabe? Porque meu pai é o cara mais sistemático, mais metódico, mais chato nas coisas certas. Eu aprendi na minha vida com o meu pai a não pisar errado. É uma frase que ele sempre fala, quem tá certo nunca vai estar errado. Então não esteja errado, não dê motivo para as pessoas te cobrarem ou as pessoas te questionarem, porque o certo vai ser certo. Por mais que hoje o mundo ficou do avesso, né? A gente migra um pouco, o que é certo, o que é errado, não tem mais isso, tem. O homem, no modo geral, no sentido literal da palavra, ele tem que andar na certeza, ele tem que andar numa linha, senão as coisas não acontecem. Né? Você pode até ser morno, mas só ganha dinheiro quem é intenso, só tem família abençoada, uma família, como eu posso dizer, uma família
reunida, quem briga pela família, quem faz de esforço, quem troca energia, quem se dedica. Não tem como você ser morno nas coisas que você quer muito. Então, o meu pai me ensinou essa parte racional e o meu avô era totalmente coração. Meu avô era um cara que tinha tempo, né? Porque vô foi feito para cuidar, o pai e mãe foram feitos para criar e o meu avô era o cara que estava comigo o tempo inteiro, levava a gente para jogar bola, eu e meu irmão. Então, era um cara que viveu muito próximo nos bastidores ali do momento que meu pai tinha que trabalhar, tinha que ajudar em casa, tinha que construir a nossa família. Então, foram duas figuras, eu falo, não existe, é que nem irmão, é que nem filho, não tem um amor maior. São amores diferentes que te constroem e que te completam. Então, meu avô, nessa parte mais emocional, sempre me deu muito respaldo. E o meu pai, na parte emocional, na parte também racional, mas do jeito que ele consegue demonstrar amor e carinho, também é um cara fantástico. Então são duas personalidades fantásticas dentro da minha vida. Além da minha mãe, que é sinônimo de amor também, riqueza, nobreza, todos os valores nobres de um ser humano, minha mãe tem. Então, Legal. eu sou um cara abençoado, de verdade. Abençoado, tô eu tenho o nome de toda a minha família no meu braço. Eu decidi Legal. fazer uma homenagem para todos eles.